Você sabia que Jesus, o ministério dele, ele dedicou a maior parte aos ensinamentos. Milagre ele fazia apenas para o pessoal saber que ele era filho de Deus, mas os discípulos, Jesus gastava tempo com eles ensinando. Pode ver na Bíblia. Sempre quando Jesus estava com seus discípulos, ensinava para eles a palavra. Por quê? Aquilo que você aprende, que é a palavra, ninguém rouba de você. Conhecimento ninguém tira, irmãos. A palavra do Senhor, por isso que diz o Salmo 119, escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra aqui, a palavra te dá força. Vamos ler esse texto aqui. E sucedeu que depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, ele é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, o vosso território. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, porque como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Último versículo agora. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deixa eu te explicar algumas coisas aqui. O livro de Josué, ele é o 5º livro da Bíblia. E o livro de Josué também, ele é conhecido como um livro de transição, um livro de mudança. A partir desse livro, Deus vai começar a fazer algumas mudanças. Deixa eu te falar alguma delas. Primeiro, Israel vai mudar de líder. Até o momento era Moisés que conduzia Israel pelo deserto. Agora Moisés morreu. Vai entrar Josué. Aqui também fala uma outra mudança. Lembra daquele povo que saiu do Egito? Eles saíram do Egito rumo a Canaã. Mas a desobediência fez com que aquele povo morresse no deserto. Então agora Deus está mudando de povo. Aquele povo que saiu do Egito, morreu todos. Só ficaram 2 vivos, Josué e Caleb. Então tem aqui uma segunda mudança, mudança de geração. Tem também uma mudança de território, outra transição. O povo estava no deserto e agora vai entrar na terra prometida. Tem também uma outra mudança, mudança de personalidade. Esses homens aqui, eles eram escravos, e agora não, eles iriam entrar na terra e eles iriam ser livres. Olha que mudança boa. E uma última mudança, até o livro muda, porque os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é chamado como Pentateuco. Fala comigo, Pentateuco. As 5 leis de Moisés. Agora, Josué é o 6º livro, e vai entrar numa outra divisão, que é livro histórico.
livro que fala de histórias e livros que Deus vai interferir na história. Josué, Juízes, Rute, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Então o livro aqui está mudando. Sabe o que é que eu quero falar com você hoje aqui? Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que está sempre fazendo mudança no meio do seu povo. Eu aprendi uma frase: Deus não muda, mas Deus também não fica parado. E sabe por que Deus me incomodou para trazer essa palavra aqui? É porque Deus, a partir de hoje, quer fazer mudança na vida de muitas pessoas que entraram aqui. Pessoas que a vida estão estagnadas, pessoas que a vida estão paradas, mas a partir de hoje, Deus quer fazer mudança. Deus quer mudar a tua vida espiritual, Deus quer mudar teu casamento, Deus quer mudar teu ministério, Deus quer fazer um rebuliço na tua vida, porque Deus é Deus de mudança, Deus é Deus de transição, Deus é Deus que está sempre mexendo. Ó, querido, vida cristã não combina com comodidade. Vida cristã não combina com pessoa estática. Deus nunca foi Deus de comodismo. Deus, meu filho, está sempre mudando. Eu sempre peço a Deus: Senhor, não me deixa ficar parado. Senhor, não me deixa estagnar. Não me deixa. Eu quero estar sempre no movimento de Deus. Todo mundo que fica estagnado dá problema. A Bíblia fala assim: do seu interior jorrarão fontes ou rios de águas vivas. O que é rio? Rio é coisa que não para. Isso está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você, ele está sempre jorrando, sempre fazendo uma coisa nova, sempre trazendo mais. Agora, o que acontece quando uma fonte para? A água fica parada. E água parada não produz vida. Água parada produz dengue. Água parada não faz nada. Meu filho, Deus não te chamou para ser poça. Deus te chamou para ser fonte. Deus te chamou para te encher do Espírito. Deus te chamou para você melhorar. Deus te chamou para você crescer. Deus te chamou para fazer mudanças na tua vida. Como a irmã Doralice contou aqui, a nossa vida tem que estar sempre mudando, meu filho, sempre melhorando. Você tem que pegar uma foto sua hoje, bate uma foto, espera ano que vem, você tem que estar melhor do que hoje. Daqui a 5 anos você tem que estar melhor, porque terrível coisa é quando o homem fica estagnado na fé. Não pode, né? Então Deus é Deus de mudança. Fala comigo: Deus é Deus de mudança. Então vamos lá, vamos aprender no texto. Põe aqui no versículo 1. Talvez você fale assim: pastor, mas espera aí, será que Deus tem mudança na minha vida? Se você lê o livro de Josué com calma, o livro não começa bem. Durante 40 anos, havia um líder. Quem era o líder? Moisés. Moisés foi o homem, meu irmão, que Deus falava com ele face a face. Moisés foi o grande líder. Moisés que foi usado para abrir o mar vermelho. Moisés que conduziu o povo no deserto. Moisés era um homem respeitado. Só que agora Moisés morreu. Então o livro não começa muito bem. Olha como que o livro começa, sucedeu depois da morte de Moisés. O livro começa com uma tragédia. O livro começa com uma notícia ruim. O livro começa com uma dúvida, né? E pode ser que nessa noite aqui também, enquanto eu estou pregando de mudança, enquanto eu estou pregando de novidade, pode ser que tem gente falando aqui: mas será? Pastor, você não sabe como é que está a minha vida? Você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a dívida que eu entrei, você não sabe como é que a minha casa está uma bagunça, a minha vida é tragédia atrás de tragédia.
Mas, querido, aprenda algo: quando Deus quer fazer uma mudança, a mudança vai vir de lá, a mudança vai vir do céu. Ó, Moisés está morto, Moisés está morto, mas a promessa de Deus não está. Moisés está morto, mas Deus ainda está vivo. Uma tragédia pode ter acontecido, mas essa tragédia não invalida as promessas que Deus tem para realizar na tua história. Eu não sei o que morreu na sua vida e nem qual tragédia aconteceu, mas eu estou aqui debaixo da autoridade do Senhor para te dizer: a promessa de Deus ainda é maior do que a tragédia que você está vivendo. A graça de Deus é maior do que essa crise que você está vivendo, meu irmão. Moisés morreu, mas a promessa de Deus ainda está viva. Nunca pare a mudança de Deus por causa dessa tragédia que você está vivendo. Josué podia ter falado: Senhor, o Senhor aparece para mim agora, na pior hora da minha vida, na hora que eu perco o meu líder. No pior momento de Josué, na pior hora, na hora que ele se sentia menos capaz, é a hora que Deus aparece para fazer a promessa. E você que veio aqui, você está vivendo o pior momento da sua vida, você está se sentindo incapaz e está se sentindo fraco. É nessas horas que Deus aparece para dizer: o poder vai vir da minha parte, não vai vir da sua. Porque Deus espera a gente chegar no fundo do poço, só para a gente saber que a glória é dele, o poder é para ele, a honra é dele, a glória de Deus. Não pare a sua vida por causa dessa tragédia que você está vivendo. Meu filho, eu sei que tem gente aqui vivendo tragédia, eu sei que tem gente aqui vivendo dias difíceis, mas é justamente agora que o Senhor aparece. E vou dizer mais, olha para cá só um pouquinho. Você pode ler a Bíblia até o último livro, que é Deuteronômio. Até o momento Deus nunca falou com Josué. Deus sempre falava com Moisés. Quando Moisés foi morrer, Deus disse assim: Moisés, sobe no Monte Nebo. Moisés subiu e Deus falou assim: Moisés, você vai ungir Josué. Josué nem sabia, mas Deus já havia falado com Moisés. Mas até o momento Deus não tinha falado com Moisés, com Josué. Mas agora, depois que Moisés morre, quem é que está falando com Josué? Deus. Por que Deus não falou com ele antes? Porque tem coisas que Deus permite morrer só para ele falar conosco de uma maneira sobrenatural. Meu filho, tem hora que Deus permite algumas coisas morrerem na tua vida, tem hora que Deus permite algumas coisas importantes acabarem, só para você ter experiências com Ele, a qual você nunca teria em tempo de paz. Como eu costumo dizer, querido, só vê Jesus andando sobre as águas quem está no meio da tempestade. Só vê o quarto homem quando te jogam naquela fornalha. Então Deus está usando a minha boca aqui, para falar com você. É no pior momento da sua vida, é nesse momento onde você está enfrentando perdas, é onde você vai ter as maiores experiências comigo. Então não pare a mudança de Deus por causa dessa tragédia que você está vivendo, tá? Outra coisa aqui: por que Moisés não conduziu o povo até a terra da promessa? Josué que conduziu. Sabe por quê? Moisés é uma tipologia da lei. Josué é uma tipologia de Cristo. Você sabia que o nome Josué e Jesus é o mesmo nome? Yeshua. Josué é uma tipologia de Cristo. Então, quando Moisés morre e Josué conduz o povo, sabe o que o texto está dizendo? A lei, as nossas forças, jamais nos conduz à promessa. Só tem um que nos conduz: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso general, Ele é o que está à frente da batalha, Ele é que está comprando a tua guerra. Meu filho, ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo pela bondade. Nós somos salvos por Jesus, é porque Ele morreu naquela cruz. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá
vitória, por intermédio de Jesus. Não é dinheiro que dá vitória, não é fama que dá vitória, não é conhecimento que dá vitória. Quem dá vitória é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso general. E Deus está falando com alguém aqui. Pode aplaudir o nome dele. Deus está falando com alguém aqui. Eu permiti algumas coisas morrerem só para Josué assumir a frente dessa peleja. Deus está falando com você. Eu deixei essa coisa morrer só para eu, Jesus, assumir o controle da tua vida. Então vamos lá. Quais as promessas que Deus fez para Josué? E Deus está fazendo para mim e para você. Primeira promessa, põe aqui no 2, no 3, não, no 2 não, desculpa. Primeiro, Moisés meu servo é morto. Primeira promessa, levanta-te, levanta-te. Por que Deus está falando com ele, levanta-te? Simples, porque Moisés está morto, ele está magoado, ele está ferido. Então quando Deus está dizendo levanta-te, Deus está dizendo eu vou te colocar de pé, apesar dessa luta que você está vivendo. Deus está falando com você, apesar da tua luta, eu vou te colocar de pé, levanta-te. Segundo, passa esse Jordão. Sabe o que é o Jordão? Era um rio enorme. Do lado de cá ficava o deserto, do lado de lá ficava a promessa. Então Deus estava fazendo a segunda promessa: eu vou te colocar no lugar aonde eu te prometi. Eu te colocarei no lugar aonde eu tenho falado com você. Terceira promessa: aonde você colocar os pés, eu te darei. Versículo 3, põe lá. Todo lugar que você colocar a planta do pé, eu tenho dado. Sabe o que Deus está dizendo? Tenha fé. Na nossa igreja lá em Divina, irmãos, eu tive uma experiência única. Na nossa igreja do lado tinha um lote, e a nossa igreja, nós queríamos comprar, mas não tinha grana. Aí eu lendo esse texto aqui, Deus me deu uma luz. Teve um dia de manhã, que eu chamei os obreiros, a gente arrancou o sapato. Todo mundo marchando naquele terreno, todo mundo marchando lá em volta. Os vizinhos pensou que todo mundo era doido, e a gente marchando em volta. Aí o meu pastor falou assim: Wallace, eu fiquei sabendo que vocês marcharam aqui em volta. Marchamos, pastor. Mas vocês sabem quem é o dono? Não sabemos. Falei, deixa que eu vou descobrir, pastor. Fui saber quem era o dono. Era um senhor que tinha morrido. O lote ficou dividido para 10 herdeiros. E depois que o velho morreu, os herdeiros brigaram tudo, irmãos. Isso para nós foi uma bênção. Aí tinha que descobrir quem eram os herdeiros. Por coincidência santa, uma herdeira ajudava a gente a olhar o Emanuel. Não sei se a Flávia lembra, a Vanderleia. Por coincidência, a gente tocando no assunto, ela, a minha mãe é dona daquele lote. Opa, como é que é? A minha mãe é uma das herdeiras. Aí a gente foi nela, negociamos. Quanto você quer na sua parte? X, pagamos. Foi no outro irmão, quanto você quer? X, pagamos. Fomos pagando tudo picadinho. Sabe por quê? A palavra de Deus, meu filho, ela parece loucura, mas ela funciona. Todo lugar que você põe a planta do pé, Deus vai te dar. Tem hora, irmãos, que eu vejo uma caminhonete linda, eu chego lá e faço assim, ó. Passa o pezinho, Vamos lá. Outra promessa que Deus faz, versículo 4. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, tudo eu vou te dar. Outra promessa aqui, Deus vai te dar muito mais do que você imagina. Outra promessa, versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque eu como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a penúltima promessa que Deus faz: eu estarei com você e ninguém poderá te resistir. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem que brigar com pessoas. Tem gente na igreja que perde tempo brigando com fulano, brigando com vizinho, brigando com parente, brigando com crente, brigando com fulano. Meu filho, você não tem que brigar com ninguém, porque Deus é teu advogado, Deus é teu Senhor, Deus não tem interesse por uma causa. Você só tem que orar
a última promessa que Deus faz, ó, não te deixarei e não te deixarei e não te desampararei. Tem promessa melhor que essa, irmãos? Deus não te deixa, Deus não te desampara, ainda que o pai e a mãe te deixem, ainda que pastor te esqueça, ainda que o seu pai e a sua mãe não se importem com você, ainda que ninguém lembra de você, você serve a um Deus que não te desampara, você serve a um Deus que quando você dobra seu joelho, lá no céu Ele já está te ouvindo, você tem um Deus que anda com você em todos os momentos da tua vida. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Coloca aqui para mim Números 13. Essa é a primeira parte da palavra. Eu falei da mudança que vem de Deus. Fala comigo, Deus é Deus de transição. Muito ruim. Deus é Deus de transição. Fala para o vizinho, Deus é Deus de transição. Para o outro vizinho, Deus é Deus de transição. Até o momento, olha aqui agora, rapidinho. Até o momento, eu falei que Deus é um Deus que muda. Te falei tudo isso que Deus pode fazer. Mas a mudança, ela tem que vir de ambas as partes. Deus muda. Deus quer fazer mudança, desculpa. Mas eu também tenho que mudar algumas coisas. Você concorda comigo? Você concorda? Todo mundo quer ter mudança de Deus. Todo mundo quer que Deus muda, todo mundo quer que Deus cumpra promessa, mas e nós, aonde que a gente vai mudar? Então eu quero te ensinar aqui rapidinho, provavelmente eu não vou ter tempo, mas eu vou falar até onde der, as mudanças que Josué fez, porque não basta só Deus mudar, eu também tenho que mudar. Agora eu vou te ensinar, o que a gente tem que mudar. A primeira mudança que aconteceu na vida de Josué, ele era um escravo, que se tornou um general. Meu filho, Deus pode pegar um escravo e fazer dele um general. Deus pode pegar eu e você, com a nossa vida arrebentada, e fazer de nós alguém. Como a Doralice disse aqui também, tem hora, irmãos, que eu fico olhando para o meu passado, e não tem lógica Deus me colocar onde Ele me colocou. Eu assumi a minha primeira igreja em 2006. Em 2005, na nossa igreja tinha o pastor presidente, tinha o vice-presidente, tinha o pastor auxiliar, tinha o pastor dos jovens e tinha mais 2 pastores que eram membro. Se você fosse ver a lógica do homem, eu estava lá na rabeira da fila. Lá na rabeira. Não me pergunta como, não me pergunta pela lógica humana, eu só sei que com um ano de 7º, entre aspas, Deus me colocou para assumir o pastoreio daquela igreja. Porque Deus pode nos pegar, irmãos, eu sou falho, eu sou pecador, eu conheço os meus limites, todo mundo aqui sabe, eu tenho dificuldade para falar, tenho dificuldade para expressar, eu sei de onde Deus me tirou, eu não tenho dúvida que Deus pode pegar um escravo e fazer dele um general, porque Deus fez isso comigo. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Deixa eu te mostrar aqui algumas mudanças que Josué fez. Primeiro, põe para mim aqui, Números 13, 18. Primeira mudança que nós temos que fazer. Números 13, 8. Desculpa. 13, 8. Hã? Não tem o quê? Não tem Números 13, 8? Tem, ué. Números? Só se não tem aí no telão. Hã? Aí não tem. Então abra sua Bíblia para mim, fazendo um favor. Números 13, 8. Aí só vai até onde? O único que não tem o 13? Você é besta. Ué, não pode, ué. Números 13, 8. Então deixa eu te explicar. Moisés era o líder. Olha para cá um pouquinho. Moisés era o líder. Preste atenção aqui. Deus havia prometido a terra para eles. O que Moisés faz?
Moisés escolhe 12 líderes, fala comigo, 12 líderes. 12 líderes, 12 príncipes para ir espionar a terra. E sabe quem que era um desses 12? Josué. E aqui em Números 13, vai falar o nome. Leia comigo Números 13, 8. Da tribo de Efraim, era Oséias, filho de Num. Sabe qual que era o nome de Josué? Oséias. Qual era o nome de Josué? Pastor, por que que Moisés mudou o nome de Josué? Leia agora 13:16. Esses são os nomes que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de... Então, peraí. A primeira mudança que teve que acontecer na vida de Josué, a mudança de... Eu pergunto, você responde, qual era o nome dele? Teve gente que não falou. Qual era o nome dele? E como que se tornou? Como que se tornou? De Oséias ele mudou para... Pastor, o que que isso tem a ver? Vou te explicar. Sabe o que que significa Oséias? Salvação. E Josué? O Senhor salva. Pegou ou não? Quando ele era Oséias, qual o seu nome? Salvação. Eu salvo. Qual o seu nome? Senhor Salvação. Você está muito arrogantezinho. Você está muito soberbo. Vou mudar seu nome. Qual que é o seu nome? O Senhor salva. Entendeu? A primeira mudança. Coloque o Senhor antes do seu nome que vai dar certo. Coloca o Senhor antes. Coloca o Senhor antes. Coloca Deus na frente, meu amigo. Enquanto a gente faça, enquanto a gente diz, eu falo, eu prego, eu arrebento, eu sou tal, eu sou... Meu filho, você não chega a lugar nenhum. Mas quando você fala, Deus faz, Deus cumpre, Deus arrebenta, Deus está na minha frente, se prepare que tem grandes mudanças na tua vida. Você lembra de José? José, irmãos, ele foi parar na cadeia por causa dos sonhos dele. Deixa eu te explicar. E ele ficou na cadeia lá. Faraó teve um sonho. E pediram para alguém interpretar. Ninguém interpretou. Aí alguém falou assim, ó, eu conheço um que lá na cadeia interpreta sonhos. Então manda chamar. Aí José foi lá, todo arrumadinho. Faraó chega para ele, você é um hebreu? Sou. Eu tive um sonho aqui, sim. Eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Se ele interpretasse o sonho, ele iria ser livre da cadeia. Você interpreta sonhos? Ele falou assim, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, interpreta. Meu irmão, eu gosto de gente assim. Você faz alguma coisa? Eu não, é Deus em mim. Você prega? Eu não, é Deus em mim. Você canta? Não, é Deus em mim. Você está crescendo? Eu não, é Deus em mim. A primeira mudança que a gente tem que fazer é colocar o Senhor na frente de tudo que você vai fazer. Meu filho, por favor, tudo que você for fazer, coloque Deus na frente. Vai comprar? Pergunta se Deus está na causa. Vai namorar? Pergunta se Deus está na causa. Vai mudar de cidade? Pergunta se Deus está na causa. Vai fazer alguma coisa? Coloque Deus na frente, porque quem coloca Deus na frente vai ter vitória. Deixa eu te dar um outro exemplo, espera aí. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou. Sabe por que que a Bíblia, quando chega lá em Apocalipse, você vê o diabo sendo derrotado? Porque no primeiro versículo, no princípio, Deus foi acrescentado. Quem coloca Deus no princípio, pode ficar tranquilo que no final, Satanás vai ter a cabeça esmagada, porque quem coloca Deus na frente, a vitória é garantida pelo nome poderoso de Jesus. Coisa boa. Vou pregar só mais 5 minutinhos. Segunda lição, o que Josué teve que mudar? Josué, gente, ele não chegou a ser o líder por acaso, não. Tem hora que você olha para a pessoa e fala, gente, essa pessoa foi líder.
tem uma história. Deixa eu te falar, o que Josué foi antes de ser escolhido por Deus? Primeiro, ele era um escravo. Escravo. Segundo, o povo foi liberto do Egito. Se você ler Êxodo 17, ele se tornou um guerreiro. Você sabe aquela batalha onde Moisés e Arão estão com as mãos estendidas no monte e a peleja lá embaixo? Josué era que estava pelejando. Então, segundo, de escravo, ele foi para um guerreiro. Depois, ele se tornou um auxiliar de Moisés, um servo de Moisés. Se você ler, quando Moisés está no monte recebendo as tábuas, sabe aonde que Josué estava? No meio do monte, esperando Moisés. Terceira fase dele, um auxiliar. Auxiliar. Quarta fase dele, ele se tornou um espia. Quando ele foi ver a terra que Deus havia dado, foram 12. 10 voltaram com medo. Só ele voltou dizendo: lá tem gigante, mas Deus está conosco e vai nos dar a vitória. Outra fase dele, o povo foi desobediente, ele andou 40 anos no deserto. Então pensa comigo, escravo, soldado, auxiliar, espia e andarilho no deserto. Você sabia que todo mundo aqui passa por essa etapa? Tem gente aqui que está escravo hoje, escravo de uma dívida, escravo de uma situação. Tem gente aqui hoje que é um soldado. A vida não está fácil, mas ele está lutando. Tem gente aqui que está lutando demais, pastor. A vida não está fácil, mas eu estou lutando. Tem gente aqui que é um auxiliar. A vida até agora não despontou. Tem gente aqui que é um espia. Só olha. A vitória está chegando, mas nunca chega. Tem gente aqui que está andando no deserto, ó. Mas deixa eu te ensinar algo aqui. Em cada etapa da vida de Josué, aprenda isso aqui, por favor. Em cada etapa da vida dele, Deus estava testando o caráter de Josué e preparando ele para uma grande obra. Meu filho, não importa se você hoje está empregado, desempregado, está com dinheiro ou sem dinheiro, se você está no altar ou debaixo do altar, em cada etapa da sua vida, Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está testando você, Deus está trabalhando na tua vida, mas o que me assusta hoje é que em cada etapa tem gente que é reprovado. Por exemplo, Deus está permitindo que você hoje seja um auxiliar. Aí ele começa, que vida. Moisés está achando que é o tal, e eu fico aqui. Vamos supor que você está vivendo escravo. Ô vidinha miserável. Ô praga de vida. Está sendo reprovado. Querido, eu não tenho vergonha de falar. Eu já trabalhei quase 4 anos, limpando banheiro, lavando prato. Arrumava a cama para os outros. Tem vergonha de falar. Já morei em casa dos outros. Eu e a Flávia já comemos arroz, feijão e ovo. Já dependemos de cesta básica. É a vida, filho. Em cada etapa Deus está provando. Faz parte do processo. Faz parte da vida. Mas tem gente que reclama, tem gente que murmura. Cada fase da tua vida, Deus está te preparando para algo maior, né? Agora eu não sei qual a fase que você está vivendo, mas ó, Deus está de olho em você, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está te preparando para algo maior, e qualquer dia você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, era o agir de Deus, era o trabalhar de Deus, porque quando você chega no topo, e olha para trás e viu que você não pisou em ninguém, e viu que você foi fiel, você vai dizer, valeu a pena, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Deus de Israel. Vem aqui, o Igor.
Só abrindo aqui um parêntese. Só abrindo aqui um parêntese. Sabe qual foi a diferença de Josué para os irmãos dele? O dia que Deus me falou isso aqui, irmãos, meu coração vibrou. No meio de mais de 1 milhão de pessoas, sabe quem que entrou na terra? Só 2, Josué e Caleb. Sabe por que Josué entrou? Olha para mim agora, deixa eu lhe falar algo. Desde a escravidão, até ele ser o comandante, você não vê ele ocioso, sempre ocupado com alguma coisa, sempre fazendo a obra do Senhor. Sabe por que tem gente que não vinga na igreja? Porque não pega no arado. Ocioso. Aqui tem vários pastores aqui, eles sabem mais do que eu. Meu irmão, todo crente na igreja que não se empenha, que não faz alguma coisa, ele vai esfriando. Não é, pastor Laí? Camarada tem que fazer alguma coisa, gente. Você não pode vir só para cá. Quais os dias de culto? Quarta, sexta, domingo. Vem aqui, senta e vai embora. Eu não estou falando que você vai pregar. Eu não estou falando que você vai cantar, porque cada chamado é pessoal, e quem está aqui em cima não é mais importante do que está aqui embaixo. No reino de Deus, tanto eu que estou pregando, e a irmã que limpou a igreja aqui, para Deus todo mundo tem o mesmo valor. Não estou falando isso. Eu estou falando que alguma coisa no reino de Deus você tem que fazer, poxa. Tem que falar de Jesus para alguém, tem que pregar para alguém, tem que trazer alguém aqui para a igreja, tem que se envolver. Você não pode ficar parado, porque senão você não vai entrar na promessa de Deus, meu amigo. Josué é um exemplo disso. Você não vê ele ocioso. Se é para ser escravo, eu vou ser. Se é para ser um guerreiro, eu vou ser guerreiro. Se é para espiar a terra, eu espio. Mas o que eu não quero é ficar de braço cruzado. O que eu não quero é ficar parado. E eu vou terminar. Eu vou ter que terminar, que falta ainda uns 2 tópicos, mas eu não vou falar por causa do tempo. Uma das ordens que Deus disse para ele é guardar a palavra. Josué tinha serviço até, mas Deus falou, medita na palavra, para nos ensinar. Você pode ser ocupado do jeito que for, você pode ter compromisso até, mas não negligencie o seu tempo com a palavra. Sabe por que a gente tem crente fraco hoje, irmãos? A fé? Porque a Bíblia é o alimento. E o diabo hoje quer nos dar tanto compromisso, que a gente não tem tempo para ler. Meu filho Emanuel, eu dou uma tarefa para ele há muitos anos. Antes de dormir, ele tem que ler a Bíblia. Só que agora ele está estudando de manhã. Aí deixa para ler a Bíblia à noite, aí começa. Então você não vai ler de noite. Você vai ler quando você voltar da escola. Porque o dia é tão corrido, se você for ver, você não tem tempo para a palavra. Você não pode negligenciar. Deus é tão claro. Volta aqui, põe no 6, 7, 8. Aqui também já fala, mas não aparte da tua boca. Não aparte. Você está no trabalho, glória a Deus, está fazendo comida, louvado seja o nome do Senhor. Não aparte da tua boca a palavra do Senhor. Antes, medita nela, tenha cuidado de fazer conforme a lei, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido, irmãos? Não tem campanha de prosperidade, não tem nada disso. Só existe um caminho para a prosperidade: obedecer a palavra do Senhor. Quem obedece essa palavra, quem tem essa palavra na vida dele, vai receber vitória. – 40 anos atrás, vamos viajar no tempo comigo. Olha para mim. 40 anos atrás, eu sou Josué. Eu voltei para espionar a terra prometida. Vocês estão aí. Gente, eu até anotei aqui, eu fui na terra que Deus me deu. Deus falou que vai dar uma terra para a gente. A terra é boa, a terra é maravilhosa. Aí os 10 espias, mas tem gigante. Sabe o que o povo fez?
vaiou Josué. A Bíblia diz que o povo queria apedrejar Josué, só não matou Josué porque a glória de Deus apareceu. Josué, na sua primeira feita, ele foi vaiado. Imagina ele com aquele esboço: Senhor, foi o Senhor que mandou eu ir lá, por que deu errado? Mas ele não pega o esboço, isso aqui é conjectura minha, ele guarda aquela promessa. 40 anos depois, quanto tempo? Eu estou com 39. 40 anos depois, a mesma cena. Josué está diante do povo, e ele arranca aquele esboço empoeirado do tempo, 40 anos. Gente, aqui está a terra que Deus prometeu para nós. O mesmo esboço, a mesma palavra. Só que agora ele não foi vaiado. Agora o povo creu. Agora o povo entrou. Agora o povo soube que ele era enviado de Deus. Sabe o que eu quero falar contigo aqui? Eu vou terminar. Se Deus te prometeu algo, se Deus falou que vai fazer algo, ainda que você fracasse, ainda que te vaie, ainda que te apedreje, não joga fora o seu esboço. Guarda aquela promessa no coração. Guarda. Porque Deus é poderoso. Eu não posso dizer se é daqui 1 ano, 2 anos, 40 anos, não sei. Mas um dia, você vai tirar aquela promessa que Deus te fez. Você vai lembrar. Um dia, quando você chegar com a sua família aqui salva, um dia que Deus cumprir as promessas, você vai lembrar: Deus é fiel. Deus não falha, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para fazer cumprir. O livro de Josué, ele é tão lindo, irmãos, que ali fala que nenhuma das promessas do Senhor caíram por terra, nenhuma. Sabe o que eu vim pregar para você aqui hoje? Se nós fizermos algumas mudanças, se a gente colocar Deus na frente, se a gente continuar fiel a essa palavra, se a gente for fiel nas etapas, se a gente tiver coragem de passar o Jordão, que eu não tive prazo aqui para falar. Jordão é aquilo que te impede de entrar na terra prometida. O meu Jordão era o cavaquinho, eu tive que abrir mão daquele troço. Tem gente aqui que tem um Jordão que não larga nunca, que nunca ultrapassa. Se a gente fizer isso, um dia você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Eu não posso terminar esse culto, irmãos, sem orar por algumas pessoas que estão precisando de mudança na vida deles. Quem sabe a sua vida deu uma estagnada, a sua vida deu uma parada, e o Senhor te trouxe aqui num culto da palavra, para dizer que nenhuma tragédia que você esteja vivendo é maior do que a promessa que eu tenho para realizar na tua vida. E nós vamos cantar um louvor aqui, só se Deus falou contigo. E se você quiser vir aqui e crer que Deus me usou para falar com você, se você crê que essa palavra veio de Deus para você, se você está precisando de algo extraordinário da parte de Deus, e se você crê que tem que mudar algumas coisas, o altar do Senhor é o teu lugar. E enquanto nós cantamos...